Bem, pessoal, vamos começar aqui um tópico de revisão, né? Vários assuntos vão ser tratados nesses tópicos aqui de revisão. Esse aqui é sobre segurança da informação, né? Sobrevivência em segurança da informação, primeira questão aí dessa bateria de revisões aí que nós vamos fazer, né? Essa primeira questão aqui é uma questão da FCC, da banca FCC, uma questão recente desse ano, agora 2017, do TRE de São Paulo, técnico judiciário, né? Vamos lá. Em uma situação hipotética, um tipo de código malicioso foi detectado no TRE São Paulo e tinha a característica de ser controlado pelo invasor via processo de infecção e propagação automática. Ele explorava diversas vulnerabilidades existentes em programas instalados. Foi verificado ainda que a comunicação entre os infectados e o invasor ocorria de várias formas, via servidores web, canais IRC, rede tipo Peer-to-Peer, entre outros meios, e eram recebidos automaticamente pela rede. Um programador de sistemas analisou essas características e observou que os computadores atingidos ficavam semelhantes a zumbis, pelo fato de serem controlados remotamente, sem conhecimento do seu usuário. Trata-se de um código malicioso conhecido como, e aqui estão as opções, né? O boot, Trojan DOS, Screenlogger, Rootkit e o Keylogger. Né? Bem, para resolver as questões, vamos tentar usar mais ou menos sempre o mesmo algoritmo. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Durante a primeira leitura do enunciado, o candidato tem que já tentar entender qual o tópico, né? Qual o tópico está sendo cobrado. Né? E número 2, após ler o enunciado, eles têm que estar mais ou menos sabendo ali quais possibilidades alternativas, o que ele pode marcar, o que ele não deve marcar. Entendeu? Porque às vezes na prova o tempo não é um recurso infinito, então acertar as questões fáceis logo de primeira pode ser importante, tá? Então tá. Qual é o tópico que está sendo cobrado? Né? Então vamos lá. Logo lendo de cara, a pessoa pega lá em cima. Um tipo de código malicioso foi detectado. Bem, então essa questão é de segurança e informação, ela vai começar a falar de código malicioso, né, de malware, certo? Lá no final também a gente tem aqui, né, trata-se de um código malicioso, então vamos falar aqui só sobre código malicioso, tá? Então a gente já sabe que o tópico é segurança e informação, né, que é código malicioso, é malware, né, vírus, enfim, vários tipos de código malicioso existem. Enfim, número 2. Após ler o enunciado, eu consigo visualizar as possibilidades alternativas. Então vamos pegar mais informações aí desse enunciado, tá? Eu selecionei aqui as informações para a gente ter uma ideia, né? Então, é o código malicioso que foi detectado, ele tinha a característica, né? Então, quais são as características desse código malicioso que foi detectado? Primeiro que eu selecionei aqui foi controlado pelo invasor via processo de infecção e propagação automática. 2. Comunicação entre os infectados e o invasor, ou seja, tinha uma conexão entre o computador infectado e o invasor. 3. Os computadores atingidos ficavam semelhantes a zumbis, pelo fato de serem controlados remotamente. Então eu estou querendo achar um malware, certo? Um código malicioso, em que controla os computadores atingidos ficam semelhantes a zumbis, que deixa o computador parecendo um zumbi, né, lá do Walking Dead, pelo fato de ser controlado remotamente. Então controla remotamente, deixa o computador parecendo um zumbi, comunica o invasor e o infectado, e ele se propaga lá automaticamente através do processo de infecção. Bem, o cara que está safo nesse assunto, ele já leu isso aqui, ele já mata a questão, né? Ele vai eliminar aqui, ele vai cortar algumas alternativas e vai matar, né? Como no nosso caso, a gente vai estudar um pouco mais aí o que são esses malwares, né? O que são esses códigos maliciosos, beleza? Vamos lá, tipos de malwares. Aqui eu tentei botar os mais comuns, que eu visualizo, que a pessoa sempre lembra, assim, de cara, né? Todo mundo lembra logo do vírus, certo? O que é o vírus, né? Ele anexa, né, um código, né, que ele se anexa a outro programa e propaga cópias de si mesmo. Então ele vai lá junto com o programa, né? Você baixa um arquivozinho lá, daquele seu e-mail lá, aquele spam que você recebeu, que você ganhou um prêmio lá milionário, você baixa aquele executável, né? Ou você recebe através de um outro meio e executa aquele executável. Quando ele é executado, quando o programa que está carregando o vírus é executado, o vírus também é executado. Então é anexa a um outro programa, propaga cópias de si mesmo, é executado quando o programa hospedeiro é executado. E ele pode realizar qualquer tarefa para a qual foi programada. Você pode programar um vírus para apagar toda a memória do seu computador, para copiar seus dados, para copiar fotos, para apagar fotos suas. Né? Agora está acontecendo sequestro, né, de dados. Enfim, são várias coisas que o vírus pode fazer. A palavra-chave é executado quando o programa hospedeiro é executado. Então o vírus depende da execução do programa hospedeiro. Se você baixou o vírus, nunca clicou lá no programinha, na teoria ele não iria nunca executar. Né? Tem o Worm, que é o verme, que é esse cara mais chato, né? Um programa que pode se replicar e enviar cópias de um computador para outro através da rede. Geralmente começa a sobrecarregar o computador e a rede devido à rápida replicação. Então esse cara aqui, tu não precisa clicar lá no arquivo para ele começar a se reproduzir e executar. Né? Ele vai fazendo cópias, gerando cópias dele mesmo, em várias pastas diferentes, então entupindo lá o teu HD e inclusive fazendo cópias dele pela rede, né, numa rede de computadores
causando lá aumentando a latência da rede, complicando a comunicação numa rede local. O Cavalo de Troia, muito conhecido também, né, é um programa que contém funcionalidade adicional oculta que traz prejuízos ao usuário. Então, além do que ele parece ser, ele lá dentro ele tem uma funcionalidade que te prejudica. Né? Um cavalo de Troia. O cara lá achou que estava recebendo um brinde, né, um presente, mas lá dentro tinha um monte de soldado lá que acabou complicando a situação para eles lá. Né? Então, é um programa utilitário, como uma calculadora, por exemplo, né, que pode carregar um código para deletar arquivos ou inserir um backdoor em sistemas, né, no teu sistema lá. Aí você leu aqui e falou assim, putz, backdoor, que diabo de backdoor é esse, né? Então a gente vai aproveitar aqui e falar desse backdoor. Backdoor, né, então porta dos fundos, né, não é aquele porta dos fundos lá que você está pensando lá do YouTube, mas o backdoor é a modificação de programa que permite o acesso não autorizado a uma funcionalidade. Né? O que é isso? Né? Ou seja, um ponto de entrada secreto, uma porta dos fundos lá que você não sabia, né? E essa porta dos fundos permite que alguém com conhecimento dessa porta invada o sistema sem que possua as credenciais adequadas. Né? E pode ser usado para fins legítimos, inclusive. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um tipo de backdoor é aqueles programinhas para acesso remoto. Para quem trabalhou numa grande empresa, para quem já precisou de algum tipo de suporte externo, há vários programinhas que você autoriza, né, e o cara consegue acessar a sua máquina, controlar seu mouse, controlar sua tela, enfim, executar programas. Enfim, é um tipo de backdoor. Tá? Só que o backdoor no malware, né, você não conhece ele, você não sabia. É um programa que você tem lá, certo? Você instalou lá um programa que achou gratuito da internet, achou que está sendo bem, e na verdade por trás desse programa ele tem um backdoor, tem uma funcionalidade que o cara lá que te mandou esse programa acessa a sua máquina, pega a sua senha, pega seus arquivos, enfim. Esse é o tal do backdoor, né? A porta dos fundos, uma entrada que você não conhecia. Tem aqui, eu deixei um espacinho em branco, que é os loggers, né? Que são coletores de logs. Né? Há vários tipos, né? Eles são utilizados na maioria das vezes para roubo de informações. Né? Eles geralmente roubo de login, senhas e outros dados pessoais. Aí eu vou usar os exemplos que foram dados aqui nessa questão, que é o keylogger, que ele monitora os dados digitados pelo usuário. Tem o screenlogger também, que grava a tela do usuário enquanto realiza alguma tarefa. Esse screen logger, ele gravando a sua tela, aqui não é só para você gravar não e lembrar depois, ele grava a sua tela porque muitos sites aí do sistema bancário, né, eles utilizam aquele teclado virtual. Você bota sua senha, assim, ele pula um tecladinho, você clica com o mouse na senha. Então esse screen logger ele serve para gravar lá qual foi a senha que você colocou. A empresa bancária, ela geralmente tem várias opções, né, você clica lá o número 2 e 4, 7 e 8, enfim. Mas aí reduz muito, né, a possibilidade por teste de força bruta lá para o cara que está copiando, né, que está pegando o log da sua tela. Enfim, então o keylogger pega o log do que você digita e o screenlogger pega o log da sua tela, copia a sua tela. Agora que a gente tem essas informações, né, backdoor, keylog, screenlog, vírus, verme e o cavalo de Troia, né, o Trojan, a gente vai voltar para a questão. Beleza? Voltando para a questão aqui, deixei marcado aquilo que a gente comentou, né, característica, processo de infecção, propagação automática, né, pô, parece um verme, né, parece o antivírus, o vírus, né, enfim, comunicação entre os infectados e o invasor, bem, isso aqui não sei qual que seria. Os jogadores atingidos ficavam semelhantes a zumbis, né, sendo controlados externamente. Bem, não falei dessa característica ainda, vamos ver. Então, vamos ler as alternativas. Boot, Trojan DOS, né, DOS com Trojan, cavalo de Troia DOS. Screenlog eu já falei, keylog, rootkit, beleza. A letra C e E possui termos que traduzindo do inglês, né, log de tela, log de teclado. Levaria o candidato a achar que são registradores de log da tela e log do teclado. Mas, sim, é verdade. O que as tornariam erradas, como já vimos, não se enquadram na escrita destacada. Então, né, letra E, keylog está fora, screenlog está fora, porque aqui ele não fala nada de copiar, né, log de teclado, de tela, não fala nada sobre isso. Ele fala sobre controlar remotamente o computador, deixar o computador igual zumbi. Beleza? Letra D. A letra D, ela traz rootkit. O que é um rootkit? Não falei do rootkit ainda, né? Rootkit é um kit para virar root. Nossa, fácil, né? Para virar root. O que é root? É o super usuário, aquele usuário que tem poder de editar o seu computador, instalar programas, apagar, fazer tudo o que ele quiser. Então, rootkit é um conjunto de ferramentas utilizadas após um ataque ter invadido um sistema de computador e obtido acesso a nível de root. Ou seja, você ataca o computador, né, consegue quebrar a senha, consegue atacar o computador, deixa lá um rootkit, um kitzinho, que vai garantir que você consiga depois atacar novamente esse computador e ter privilégio de root, poder fazer o que quiser no computador. Né? Então ele é melhor ainda do que um backdoor. O backdoor é só uma porta de entrada, o rootkit ele garante que você vai ter poder de superusuário, vai poder ser root. Eles são de difícil detecção, o rootkit é uma parte bem complicada de trabalhar aí na parte dos malwares, e ele é utilizado como camuflagem, né, permitindo que o atacante mantenha acesso privilegiado ao sistema. Você ataca, a pessoa não sabe que foi atacada, ele deixa o rootkit lá, e depois, se ela quiser voltar novamente ao atacante, ele vai lá e ataca de novo o seu computador com o poder de root, podendo fazer o que ele quiser. Então,
Se o rootkit é isso, e aqui não fala de zumbi, ele fala de virar root, mas não fala de controlar o computador 100%, não fala de deixar o computador como zumbi, a pessoa poderia ficar em dúvida com essa aqui, mas não é rootkit. Beleza? Então a gente já eliminou C, D e E, pô, estou em dúvida entre Trojan, DROS e o boot, certo? Beleza? Bem fácil de chutar, né? 50%, 50%. Então vamos falar da letra B. A letra B trata do cavalo de Troia, né? Que é o Trojan. Isso aí, o cavalo de Troia eu não falei, mas muitas vezes ele é usado como Trojan, entendeu? Então onde aparecer Trojan é o cavalo de Troia. E é um Trojan com DOS, né? Com serviço de Day of Service. Então o que é o DOS? É um tipo de ataque para bloquear um servidor para ver serviço para usuários. Então tem um servidor lá, eu faço esse servidor ele negar o serviço para os usuários. Eu entupo ele de conexões, ele fica muito, não consegue atender todas as conexões, e quando um usuário legítimo tenta fazer esse acesso, ele não consegue. Então o Trojan seria um cavalo de Troia, né, algo que iria enviar para aquele computador, achando que tem uma funcionalidade, mas tem uma funcionalidade oculta dentro dele, que vai causar um DOS. Tá? Mas ele não fala nada sobre isso aqui na questão, a questão que é algo que controle o computador. Né? Então, letra B está fora. Sobrou só a letra A. Bem, então agora ficou fácil, né? O que é o boot? O boot é um programa utilizado em uma máquina para controlá-la e muitas vezes utilizado para ataques de outras máquinas. Quem jogou Counter-Strike, né, lá atrás, conheceu os boots, que são aqueles robozinhos que controlam os outros jogadores fictícios, né, jogadores controlados pela máquina. Então boot é isso, é um programa que utiliza para controlar alguma coisa. Tá? É importante falar aqui que boot, algumas questões falam sobre bootnet, que é quando você tem um sistema que controla várias máquinas e você gera uma rede de zumbis, né? Um bootnet gera uma rede de zumbis, aquele monte de zumbi, aquele monte de computador sendo controlado pelo atacante, ele geralmente usa esses computadores para fazer ataque de DOS no grande sistema. Então um atacante lá, um hacker, ele controla centenas de computadores, milhares de computadores, e todo aquele computador controlado ele tenta fazer uma conexão a um servidor, a um serviço, e acaba derrubando esse serviço por DOS, né? DDoS, que é distribuído. Enfim, mas não é isso que a gente queria saber aqui. A gente queria saber que o boot ele controla computadores pela rede remotamente e deixa o computador zumbi. Então o código malicioso foi um boot. Tá? Foi dado o boot não, né? Desculpa, o bot, né? Na verdade, né? Boot é outra coisa, mas enfim, é o bot. Tá? Então, nossa alternativa aqui é a letra A, é o bot, beleza? E vou dar um resumo dos malwares aqui que a gente comentou, né? O vírus, como eu já falei, ele anexa a um programa, ele copia cópias de si a outros programas. Né? A importante do vírus aqui é falar que ele só funciona quando ele é executado. Certo? Se você clicar no arquivo que carrega o vírus, que ele começa a executar. O verme também propaga cópias de si, pela rede inclusive, tá? Além do próprio computador, copia pela rede, gerando um transtorno aí na rede. Não precisa clicar nele para ele começar a trabalhar, então essa é a diferença do vírus para o verme. Bomba lógica é um outro tipo de malware que existe aí. Ele fica instalado no seu computador lá, aguardando uma condição, às vezes dá um tempo, um dia específico que foi configurado, ou espera a memória chegar num certo nível de uso, enfim, ele aguarda um momento específico para disparar uma ação, apagar o computador, travar, mudar a senha, enfim. O Cavalo de Troia a gente já falou, é um programa que tem uma funcionalidade oculta, você acha que é um programa que faz uma coisa, mas lá por trás ele faz outra. O backdoor, mesma coisa, parecido com o Cavalo de Troia agora com essa frase que eu disse, né? É um programa que está modificado e você acha que ele está fazendo uma coisa só, mas lá por trás ele tem uma portinha aberta que permite um acesso não autorizado ao seu sistema, tá? Mas ele não garante poder de root como rootkit, beleza? O spam são aqueles e-mails chatos que a gente recebe lá, então é utilizado para enviar uma grande quantidade de e-mails, às vezes carregando outros malwares. Dentro do e-mail vai um vírus, vai um verme, vai um cavalo de Troia, vão outras coisas lá. Flooders é um tipo de malware que é utilizado para atacar sistemas da DOS, ele fica dando flood lá, ele fica inundando, né, o sistema lá, o servidor, tentando fazer várias conexões, atacando, mandando mensagens, mandando vários sims lá, e obriga o servidor a acabar negando o usuário correto, né, o usuário legítimo. Keylog a gente já falou, é o log do teclado, ele captura as teclas digitadas pelo usuário. Rootkit é um conjunto de ferramentas utilizadas para manter acesso a um sistema após ser invadido. Depois que o cara invade, ele deixa um rootkit lá, para garantir que ele obtenha acesso de root novamente depois. E o zumbi aqui com o bot, né, é um programa utilizado para tomar o controle de uma máquina e utilizá-la geralmente para outros ataques. Então o cara controla aquela máquina, deixa a máquina um zumbi, ele faz o que quer com a máquina, né, o bot. Beleza, o boot é outra coisa, né? O boot, como eu estava usando o termo errado, o boot é quando a gente está dando o boot na máquina, está iniciando um sistema operacional, iniciando uma sessão de trabalho, mas não é isso, é o bot, né? Enfim. Beleza, é isso aí, gente. Boa sorte aí com o malware e com segurança. Vão ter novas questões aí em breve. Tá? Então, bons estudos aí para todo mundo. Valeu!